Opa, seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui do canal. Hoje nós vamos falar de gráficos e no final da aula eu ainda vou te entregar aqui o termômetro. Esse gráfico aqui super especial para você colocar aí como um componente para fazer os seus dashboards, ok? Então vamos lá, o que nós vamos discutir na aula de hoje? Basicamente eu vejo aí muita gente usando gráficos, mas assim, sem ter muito sem ter muita consciência em que momento usar que gráfico. Tem um gráfico de barras, tem um gráfico de linha, tem um sparkline, e aí as pessoas ficam assim meio que baralhadas sem saber em que momento usar um em detrimento do outro. Hoje eu quero dedicar esse tempo aqui para a gente discutir isso e no final a gente vai fechar aí a aula com uma chave de ouro para falar desse gráfico de termômetro. Você que já sabe, vai ficar até o final, já reza a tradição, deixa um like aí, mostra que está vivo. Ok, vamos lá. Anota assim, no Excel existem dois tipos de gráficos. Como assim no Excel existem dois tipos de gráficos? No Excel existem dois tipos de gráficos. Um deles são Sparklines. Sparklines, vou te mostrar aqui, são esses aqui. Sparklines são gráficos que a gente usa dentro de uma célula. Não são aqueles gráficos que você vê normalmente assim, que explode lá, que nem os charts aqui, que são os gráficos realmente, né? Os gráficos comumente conhecidos. Mas além desses gráficos comumente conhecidos, existem esses sparklines que eles ficam dentro de uma célula. Então assim, o ponto aqui é assim, a grande sacada é você sempre ter consciência de em que momento eu uso um gráfico, em que momento eu uso outro gráfico. Se você dominar essa base, então vai ficar tranquilo para si, apesar de aí ter um monte de gráficos, várias opções, você vai conseguir ter capacidade de interpretar o seu problema e saber, ok, numa situação dessas eu vou usar esse gráfico. É esse know-how que eu quero te entregar hoje. Então assim, já quebrando a expectativa, eu não vou entregar tudo de gráfico que está aqui, vou discutir basicamente esses conceitos e no final a gente vai brincar um pouco com o gráfico para fazer esse termômetro, ok? Vamos lá. Sparklines. Em que situações a gente usa um sparkline, que é um gráfico que fica na célula, né? Primeiro ponto assim os sparklines são gráficos que, diferente dos outros gráficos, diferente desses gráficos aqui, quando você usa um sparkline, você não vai ter um número, você não vai conseguir olhar ali, sei lá, na primeira coluna, por exemplo, se for um gráfico de barras, na primeira barra, sei lá, se foi 10, na segunda barra foi 20. Você não vai ter capacidade de ver isso. O Sparkline ele não foi desenvolvido para isso. São gráficos que vão te permitir fazer uma análise visual rápida e perceber alguma tendência. Normalmente, por exemplo, assim, nesse exemplo que eu trouxe aqui, até é para a gente olhar, por exemplo, o pico de venda, né? Olhando aqui o ano 2019, 2020, segregando ele em trimestres, qual foi o mês que eu tive pico de venda, qual foi o mês em que eu explodi mais venda. Então assim, é um gráfico que vai te permitir bater o olho e fazer uma análise rápida para olhar normalmente tendências, comportamentos, picos de vendas, coisas assim. Então não vai ser um gráfico onde você vai querer abrir lá, olhar o percentual de vendas, um número fechado, mas você vai querer olhar alguma tendência, ok? Por exemplo, sei lá, minhas vendas, meu total de vendas vai de mês a mês vai lá 10, 11, 10, 11, 10. Existe algum outlier aqui numa janela nos últimos 24 meses? Houve algum mês que foi outlier, por exemplo? Esse tipo de informação você tira num Sparkline, que é para só bater o olho e tirar essa informação rápida. Não assim, basicamente como é que você usa? Assim, normalmente, voltando para o conceito de gráfico, eu até já estava a pular aqui, gráfico ele só existe em cima de uma tabela. Se você não tem tabela, você não tem gráfico. Ponto final. Então, você quer ser bom a fazer gráfico, primeiro seja bom a fazer tabela. Eu estou sempre a repetir isso aqui. Então, vamos lá. Eu até, nessa aula, como eu quero explorar muito o gráfico, eu até já trouxe as tabelas aqui para tentar encurtar o tempo e a gente ser muito mais objetivos. Mas, assim, já vem sempre com essa mentalidade. Para ser bom a fazer gráfico, tem que ser bom a fazer tabela, porque o gráfico ele só existe em cima de uma tabela. Sem tabela não há gráfico. Mas com tabela, mas sem gráfico há tabela, né? Bora lá então. Quero usar um. Aqui os Sparklines temos vários tipos, né? Vou pegar este aqui, assim, a título de exemplo mesmo, um de coluna. E ele vai dizer aqui, seleciona a range, ou seja, o conjunto de dados. Vai ser esse aqui mesmo. Eu vou bater um enter e aí tá. Eu aqui até já coloquei o título de propósito, análise de pico de vendas. Não só de bater o olho aqui. Assim, nem estou muito preocupado em saber quais são os números, mas numa questão de eu bater o olho, eu já consigo perceber que, opa, houve algum outlier aqui, houve algum pico de venda no segundo trimestre.
Então assim, fica fácil de alguém olhar aqui, bater o olho e tirar uma informação rápida. Depois de você tirar uma informação rápida, aí que você pode vir para aqui e voltar a entender qual foi o número mesmo, foi 20. Depois aí você começa a entrar a fundo, o que aconteceu nesse mês, coisas assim. Então são gráficos super tops que lhe permitem fazer análises rápidas de tendências, variações dentro das linhas, dentro das células, desculpa. Ok? Então aqui é fácil também replicar, você bate um Ctrl+C, Ctrl+V, lança aí. E o Sparkline, assim como todos os outros componentes aqui no Excel, sempre que você coloca o mouse por cima de algum componente, de algum objeto, de alguma coisa assim, o Excel ele abre essa aba de design onde você vai ter a possibilidade de explorar um pouco mais. Se eu clicar aqui, por exemplo, você vê que ele fecha. Quando eu clico aqui, ele abre. Então, clicando aqui em design, aí você vai ter a possibilidade de explorar um pouco mais. Aí começar a brincar com essas coisas mesmo, né? Tem várias coisas aqui. Eu não quero explorar muito isso aqui. Tem questão de cores aqui, pontos positivos, talvez pintar o outlier, por aí. Eu só queria mesmo apresentar os Sparklines por não serem gráficos muito explorados, muita gente nem conhece, então eu queria trazer esse conceito aqui nessa aula. Então brinca aí com ele, explora um gráfico super top, principalmente para fazer essas análises rápidas, ok? Deixando os Sparklines, voltando aqui para os gráficos comuns, vamos falar os gráficos de Pisa, gráfico de barra na vertical, na horizontal e gráfico de linha. Esses gráficos existem, muita gente sabe usar, todo mundo até sabe usar, sabe que é para ter uma tabela, selecionou ali, pumba, lançou o gráfico, mas em que situação eu uso um gráfico de linha, um gráfico de barra na vertical, na horizontal, um gráfico de Pisa, em que situação eu uso? É sobre isso, é essa mentalidade, esse mindset que eu quero transmitir para si. E assim, isso é que diferencia os amadores dos profissionais. Todo mundo sabe fazer gráfico. Só que o que diferencia o amador do profissional é saber em que momento usar que gráfico, para que fim, e entregar uma visão, um gráfico não só bonito, mas adequado à necessidade real do meu cliente. Nesse caso, do meu stakeholder, né? Eu acredito que você trabalha numa empresa aí, por isso teu stakeholder, todo mundo que vai interagir, quando eu digo stakeholder, o cliente, todo mundo que vai interagir com seu report, com suas planilhas, ok? Vamos lá, gráfico de Pisa. Em que momento eu faço o gráfico de Pisa? É assim, o gráfico de Pisa é um gráfico, sempre que eu tiver a necessidade de comparar um conjunto de informações, eu tenho, sei lá, por exemplo, tenho em casa DSTV e Zap, por exemplo. Eu quero comparar qual dos dois serviços eu uso mais, por exemplo. Aí eu estava numa tarefa, eu me encontro numa situação em que eu preciso, ou que faz sentido eu usar um gráfico de Pisa. Ou seja, o gráfico de Pisa, eu uso ele quando eu estou numa situação para fazer comparação. Eu tenho algumas segmentações, eu quero fazer alguma comparação. Só que existe uma dica-chave aí que diz assim, que é: nunca use o gráfico de Pisa se você tiver mais de 4 comparações para você fazer. Por quê? Porque você depois perde estética, fica difícil da pessoa que tiver a bater o olho conseguir ler. Então, nesse exemplo aqui eu trouxe 4. Eu quero saber, por exemplo, qual foi o total de vendas por trimestre. Mas aí eu quero analisar assim, posso olhar por percentual ou por número de vendas mesmo. Aí eu posso usar um número de Pisa, ele se adequa. Mas imagina se eu tivesse aqui várias informações, sei lá, umas 10 segmentações aqui. Imagina se isso aqui fosse uma visão por mês, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí o gráfico de Pisa talvez ele já não ficaria muito adequado. O gráfico de Pisa ele adequa-se mais quando a gente tem aí esse número limite de até 4 segmentações. Então aí basicamente selecionou, né? Cheguei aqui a controlar um atalho para selecionar tudo. Vim aqui no gráfico de Pisa, escolhi aí, tem esse de rosca, etc. Posso escolher este mesmo. E aí inserimos normalmente o gráfico de Pisa. E depois também tem a questão aqui de explorar rótulos. Quando você seleciona aqui, faz um right click, adiciona labels. As labels você também pode formatar, um right click, format data labels. Está a processar aqui, ele já abriu agora. E quando você vem para aqui para formatar o data labels, vamos lá. Vamos lá. Sim, aqui, por exemplo, você pode querer retirar essas categorias. Você pode colocar o nome da categoria por aqui. Você pode retirar isto, por exemplo. Aí, para uma questão de estética também, para você conseguir ler, eu aconselho a não colocar isso. Mas você pode querer ver em termos de percentual, ou pode querer ver só percentual, coisas assim. E aí, por exemplo, na tabela você tem os números, mas aqui você tem um percentual. Aí você sabe que o que segundo trimestre representa em 40% do meu total de vendas do ano de 2019, por exemplo. É uma análise interessante de se fazer.
E aí, nesse tipo de situações, a gente normalmente usa o gráfico de Pisa. Mas assim, vale lembrar o conceito-chave. A gente usa o gráfico de Pisa sempre que nos encontramos numa situação em que é pertinente fazer essa análise, fazer comparação em termos de volume usado, né? Tem várias categorias, eu quero saber, dentre essas categorias, além de ver quanto foi usado, eu quero conseguir olhar de uma forma gráfica, bater o olho e saber que, antes de olhar o número, já sei que esta fatia aqui é maior. Antes de eu olhar os números, eu já sei que essa fatia é maior. Só que além de eu saber que essa fatia é maior, é importante também anotar que mais de 4 fatias já fica difícil de ler. Então, sempre que você tiver mais de 4 segmentações, eu aconselho você a fugir para um outro tipo de gráfico, ok? Nesse caso aí, que outro tipo de gráfico? Aí já seria o gráfico de barra na horizontal. Por que gráfico de barra na horizontal e não na vertical? Aí que está também uma grande diferença entre o gráfico de barra na vertical e o gráfico de barra na horizontal. Vou explicar já. O gráfico de barra na vertical nós usamos normalmente quando temos uma linha de tempo e queremos olhar resultados numa linha de tempo. Quando a linha de tempo ela é valorizada, normalmente você usa um gráfico de barras na vertical. Como assim linha de tempo é valorizada? Pensa assim, quero olhar total de vendas, janeiro, fevereiro, março, abril, gráfico de barra na vertical. Quero olhar o total de vendas por ano, 2017, 2018, 2019, 2020, gráfico de barra na vertical. Ok? Então assim, se você for a ver até o mesmo gráfico que eu faço com o gráfico de Pisa, eu posso fazer um gráfico de barra na vertical, por exemplo. Só que aí depende muito da intenção. Quando você está preocupado em olhar linha de tempo, porque a linha do tempo ela tem hierarquia. Você não vai colocar mês de dezembro, depois mês de janeiro. Não, você sempre vai obedecer a régua. Primeiro de janeiro, depois fevereiro, até chegar a dezembro. Sempre tem uma regra. Não, quando essa régua interessa, quando é importante para as pessoas que estiverem a ler o teu gráfico, a analisar os dados em linha de tempo, faz mais sentido, tem mais cabimento usar um gráfico de barra na vertical. Então você seleciona aqui, insert, vem para aqui, gráfico de barra na vertical aí. Tem este aqui onde todos ficam no mesmo nível, por aí assim, vai explorando aí, né? Estou aqui mais para trazer o conceito, eu acredito, do jeito que eu estou a fazer aqui, mesmo quem não conhece gráficos vai conseguir pegar a manha aí. Aí depois você brinca aqui, tira as linhas, pode tirar esse negócio, clica aqui, adiciona label, pode clicar tudo aqui, mudar outline, que é essa linha de fora, mudar o fill, que é o preenchimento, por aí vai. Várias coisas que a gente pode fazer aqui. Vindo aqui também tem várias coisas, adicionar legenda. Você vem para aqui, começa a brincar assim, vários tipos de gráficos aqui. Tem várias coisas aqui, né? Tem pessoas que gostam de coisas extravagantes aí. Só não coloque de um jeito que vai dificultar a leitura para os teus stakeholders, ok? Mas assim, tem várias coisas aqui também. Não vou explorar muito esse negócio. Estou mais preocupado em te entregar a parte conceitual. Em que momento usar o que em detrimento de quê. Então assim, veja aqui que nós estamos a usar o gráfico de barra na vertical. Perceba que a linha do tempo ela faz sentido. Eu não poderia colocar, por exemplo, primeiro trimestre, depois quarto trimestre, depois terceiro trimestre, depois segundo. Não faz sentido. Então, quando você quer entregar informações para os seus stakeholders, onde a linha de tempo ela é uma informação pertinente, então faz-se necessário, faz-se relevante você usar um gráfico de barra na vertical. Qual é a diferença do gráfico de barra na vertical em detrimento do gráfico de barra na horizontal? Ou seja, em que situações eu uso gráfico de barra na vertical, em que situações eu uso gráfico de barra na horizontal? O gráfico de barra na vertical é aquilo que eu disse. Usamos o gráfico de barra na vertical quando a linha do tempo ele é pertinente. Por exemplo, aqui, primeiro trimestre, segundo trimestre, etc, etc. Eu quero olhar informações, mas quero respeitar a linha do tempo. Quero respeitar essa linha do tempo. Agora, se você tiver a fazer um gráfico em que a linha de tempo ela não é uma informação relevante, vou dar o exemplo aqui. Total de vendas no ano ou por trimestre. Linha de tempo é relevante, porque eu quero olhar primeiro trimestre, segundo trimestre, etc, etc, etc. Mas eu quero olhar total de vendas por fornecedor. Não me interessa, eu quero saber aquele fornecedor no ano 2019, quanto é que ele me vendeu. Não me interessa se for no primeiro trimestre ou no segundo, eu quero valor consolidado.
Aí eu estou numa situação em que faz mais sentido eu usar o gráfico de barra na horizontal. Por quê? Eu até já deixei aqui a informação já ordenada, né? Mas eu vou colocar aqui o gráfico de barra na horizontal. Por quê? Porque só de bater o olho, a linha do tempo, como ela não é uma informação relevante nessa análise que eu estou a fazer aqui com o gráfico de barra na horizontal, só de bater o olho eu já consigo saber, meu melhor fornecedor foi o fornecedor, meu pior fornecedor, assim, se o fornecedor que entregou menos for pior, né? Nesse caso hipotético. Eu já sei que meu pior fornecedor foi o fornecedor D, meu melhor fornecedor foi o fornecedor A. Só de bater o olho. Então, assim, nesse caso aqui, a linha de tempo não é uma informação relevante. Eu não estou preocupado em saber se o fornecedor A me entregou no primeiro trimestre ou no segundo, não me interessa. O que me interessa é que ele me entregou mais em relação ao fornecedor B, em relação ao fornecedor C. Então, nesse tipo de situação, nesse tipo de caso, eu uso o gráfico de barra na horizontal. Eu uso o gráfico de barra na vertical quando eu estou preocupado com linha do tempo. É por isso que eu tinha dito assim, o gráfico de Pisa é substituído pelo gráfico de colunas, gráfico de barras na horizontal. Por quê? Porque o que o gráfico de barras na horizontal me leva a analisar é exatamente a mesma coisa que o gráfico de Pisa me leva a analisar. O gráfico de Pisa, ele me remete a fazer uma análise comparativa entre os vários momentos, ou entre as várias categorias lá. Sei lá, quero ver em que fatia eu performei mais, em que trimestre eu performei mais. Aí eu ia olhar assim, eu ia vir para aqui fazer uma Pisa. Só que imagina numa situação em que você tem mais de 4 rótulos para o gráfico de Pisa. Você tem rótulo 1, primeiro, depois você tem mais rótulos. Imagina assim, vamos supor que aqui fosse informação de fornecedor. Em vez de ser só 4 fornecedores, fossem 10 fornecedores. Aí já ia ficar um pouco complicado você analisar essas fatias pelo gráfico de Pisa. Por quê? Porque no olho nu, você não ia conseguir captar informações rápidas. Você ia direto assim, acender o olho mesmo, ficar ali a procurar, bater um zoom para você conseguir pegar a informação rápido. Ao passo que, se você usar o gráfico de barra na horizontal, só de bater o olho você já sabe. Porque o primeiro fornecedor é aquele, assim, já vai estar ordenado. Então não tem jeito. O gráfico de barras, ele sempre vai substituir o gráfico de Pisa. Sempre que a gente vê numa situação em que a gente vai ter mais de 4 linhas. Então, assim, sempre perguntar, posso usar o gráfico de barra numa situação em que eu tenho 2 ou 3 segmentações? Você pode fazer o que você quiser, né? Só que assim, é relevante, faz sentido. Na minha opinião técnica não faz muito sentido. Faz mais sentido você usar um gráfico de Pisa. Ok? Então vamos lá. Entreguei aqui os conceitos dos gráficos, Sparkline, gráfico de Pisa, gráfico de barra na vertical, na horizontal, etc. Então vamos lá fechar aqui com o gráfico de linha. Estou a remover aqui os gráficos por uma questão de espaço, eu não deixei muito espaço aqui, né? Em que situações então eu uso o gráfico de linha? Isso também é uma coisa que baralha a cabeça de muita gente. Por quê? Porque tem um gráfico de barra, tem um gráfico de linha. O que difere um do outro? O gráfico de linha, ele normalmente é usado quando eu estou mais preocupado em analisar tendência. Como assim tendência? Vou dar um exemplo. Meu total de vendas de 2017, 2018, 2019, como é que está variando? Qual é a variação? Qual é a variação do total das minhas vendas por ano? Minhas vendas estão a crescer, ou as minhas vendas estão a decrescer, ou as minhas vendas estão estáticas, estão com um comportamento uniforme? Qual é o comportamento das minhas vendas? Aí, o gráfico de linha ele é super top nesse sentido. Por quê? Deixa eu vir aqui inserir. Aí vou pegar um qualquer mesmo, sem ser aqui. Ele é super top porque antes de eu começar a ver os números, eu gosto muito de remover esse negócio aqui, né? Gosto de remover isso. Opa, fiz merda, Ctrl Z, não conta pra ninguém. Deixa eu adicionar aqui. Ok. Então vamos lá, o gráfico de linha, além de você ter a capacidade de ver os números lá, 9, 10, etc. Mas ele é um gráfico muito mais tendencial. Quando você quer olhar assim, qual é a tendência das minhas vendas? Eu estou sempre em crescimento linear ou eu estou com um comportamento meio que... Ou existe algum pico lá? Assim, as tendências... Só que o gráfico de linha, diferente dos Sparklines, que além de me permitir analisar tendência, picos, coisas assim,
ele também tem um foco em eu conseguir olhar os números, né? O Sparkline ele não te permite olhar os números, é mais para você bater uma análise rápida ali, bater uma análise rápida, capturar uma informação. Se você precisar sempre de, assim, eu preciso usar a informação, preciso tirar um número mesmo para fazer uso, aí você vai precisar fazer um gráfico de linha, o Sparkline não vai te ajudar. Só que o gráfico de linha, além de entregar a informação, ele também te ajuda a analisar tendências, a analisar comportamentos. Aí você consegue olhar assim, 2017, 2018, houve um crescimento ligeiro, mas estou a crescer. 2019, pumba, cresci de novo. 2020, 2019 como um outlier, só de bater o olho você consegue perceber que é um outlier. Apesar desse outlier aqui, retirando esse outlier de 2019, você consegue perceber que você está a crescer. E aí também, outra dica é mexer aqui com os gráficos. Você pode voltar para aqui, change, sim, aqui no Change Series, você consegue vir para aqui e estar a mudar o tipo de gráfico. Você pode mudar isso aqui para um gráfico de coluna, coisas assim, né? Fazer undo aqui. Eu falei de gráficos, mas nem estou a explorar muito esse ponto, mas tudo bem. Se tiver uma dúvida, joga aí nos comentários, que eu e minha equipe estamos aqui à disposição para responder, ok? Outro ponto também é Select Data. Você aqui pode chegar, excluir uma informação, coisas assim, e aí você vê os três, está aqui a tendência, pumba. E por aí, assim, tem várias coisas aqui. Gráfico é um mundo, na verdade, né? Mas eu quero trazer mais essa parte conceitual aqui. E para fechar, essa até posso deixar aqui, posso não remover. E para fechar, vamos fazer um termômetro aqui, né? Um gráfico de termômetro. Mas para explorar agora essa parte de brincar com os gráficos. Ou seja, os gráficos são esses aqui. Você vai perceber que o gráfico de termômetro não é nada mais que um gráfico de barras, um pouco de shape e um pouco de formatação de gráficos, que é vir aqui formatar séries, formatar label, formatar um zilhão de coisas. É por isso que eu trouxe esse termômetro. Por quê? Porque eu quero fechar a aula trazendo aqui já um pouco de formatação de gráficos, para você perceber que existem várias coisas que você pode fazer com gráfico para enriquecer os seus dashboards, ok? Bora. Deixa eu apagar isso aqui. Até posso deixar aqui dezembro, né? Mas como está me atrapalhar, você agora já está a descobrir algumas batotas aí, né? Mas deixa eu apagar isso aqui só para não perder tempo. Já descobri algumas batotas antes de eu avançar, mas está de boa. Então vamos lá, a primeira coisa é estruturar a sua tabela. Como eu tinha dito, um gráfico só existe em cima de uma tabela. Nesses outros exemplos aqui eu não procurei explorar muito as tabelas, porque eu entendi que estava um pouco assim, um pouco simples de bater o olho e sacar, né? Só que aqui para o termômetro é melhor explicar um pouco, porque é um gráfico meio que atípico. Então é sempre bom a pessoa primeiro pegar a ideia. Qual é a ideia? Primeiro você vai ter suas informações. Eu fiz questão de pegar essas mesmas informações que a gente estava usando aqui. Basicamente peguei uma dessas tabelas aqui, né? Isso é em trimestre. Peguei uma dessas, já não lembro se foi essa ou essa. Peguei os trimestres, joguei aqui na posição contrária e puxei esse total aqui. E aí defini uma espécie de uma meta. A meta que eu defini foi 80. Por que 80? Como aqui eu tenho 4 trimestres, eu estou a dizer assim, o ideal seria eu ter 20 vendas, 20 vendas, 20 vendas, 20 vendas. E aí minha meta seria no mínimo 80, né? Se eu tivesse 20, 20, 20, aí calculei o total. E depois você aqui calcula um percentual de vendas realizadas. Basicamente é o total sobre a meta. E aqui nesse caso está a 81%, ok? Então em cima desse percentual aí você deve estar se perguntando como é que eu faço para aplicar no meu exemplo real. É isso. Prepara a tua tabela, coloca um total. Obviamente não, mas provavelmente você vai ter alguma meta e depois calcula um percentual realizado. Por quê? Porque o termômetro ele vai medir uma temperatura, né? E se você for ver mesmo quando você coloca o termômetro para medir no corpo humano, existe uma meta lá. Tipo, quando eu digo meta, existe uma barreira lá que diz assim, a partir daqui tá ruim, a partir daqui tá bom. Então tem um indicador, na verdade, para você usar esse gráfico de termômetro, você precisa ter um indicador onde você diz assim, a partir daqui tá bom, a partir daqui não tá bom. Você precisa ter tem que ter uma meta aí, né? Basicamente é isso. Então aqui em cima do percentual realizado, você seleciona aqui, você insere um gráfico de coluna. E aqui agora vamos começar a explorar mesmo essa brincadeira de gráfico, aí você vai ver como é que funciona o negócio. Ok, fechamos aqui, vou remover esse título. Vou remover essas linhas. Estas linhas, vou remover isto. Ok. Ok, você que chegou até aqui e não deixou like, pelo amor de Deus, já joga um like aí. Vamos lá. Deixa eu fechar um bocadinho mais para ele parecer termômetro mesmo, né? Primeira coisa, aqui temos que acertar esse... Temos que acertar aqui
o axis, para ficar em termos de percentual, tá vendo que aqui está 90, aqui 0, então vamos acertar aqui. O mínimo vai ser 0 e o máximo vai ser 1. Por que 1? Porque como varia de 0 a 100%, o 1 ele representa 100%. Ok? Então tá aqui, já ajustei o axis. 1 ele representa 100%, ok? Uma outra coisa que eu vou fazer, vou deixar esse negócio aqui no 0. Ok, deixa esse negócio no 0, afasta um pouquinho aqui. Ok, vamos lá. O meu gráfico todo, selecionei ele todo. Veja que não selecionei nenhuma camada aqui não. Selecionei ele todo. Tá aqui, selecionei ele todo. E vou deixar aqui o preenchimento no sólido. E aí vou mudar para uma outra cor qualquer, né? Sei lá, pode ser uma cor mais leve. E aí tá. Ok. Não, basicamente aqui até se você for a ver já está. Se eu diminuir aqui, por exemplo, para 20, olha só que baixou aqui 64% daqui já está a funcionar, na verdade, o termômetro. Então, assim, daqui para frente é capricho para conseguir alinhar isso aqui para parecer um termômetro. Mas se você for a ver a sacada de ser um termômetro, não, ele já está funcionando. Somente 10% aqui já subiu aqui para 71%, está aqui. E por aí, já está funcionando. Então, agora são só detalhes. Eu vou remover, por exemplo, essa linha de fora. Selecionar ela, vou fazer um right click aqui no outline. Vou deixar como no outline, assim. Vou adicionar o texto aqui, esse percentual de vendas. Add label, está aqui. Uma outra coisa muito top de fazer, se eu estiver a mexer este percentual, por exemplo, para ajustar aqui, no momento que o percentual variar, por exemplo, ele já não vai estar aqui embaixo. Então uma coisa boa de se fazer com os rótulos, não só nesse gráfico, mas em todos os gráficos, é selecionou nesse rótulo aqui, nessa label, e você pode definir aqui a posição. Eu vou colocar inside end, que é aqui logo no final, né? E aqui posso, deixa eu trabalhar um pouco isso, cara. Posso aumentar um bocadinho aqui, ok? Posso pintar ele de branco, aumentar um bocadinho o tamanho dele. Pronto, está top. Outra coisa, vamos lá aqui fazer um insert. Vamos inserir uma shape, um retângulo, e vamos inserir esse retângulo aqui embaixo, aqui. Qual é o tamanho? Aí, assim, vai no sentimento mesmo. Você vai perceber a ideia e quando você tiver replicar, vai mesmo no sentimento, ok? Se você quiser essa planilha também, só... Pois eu sempre prometo, depois eu esqueço, né? Mas aí talvez a gente envia logo no grupo Telegram. Você que não está no grupo Telegram, já cai lá. Já cai lá no Telegram, vamos lá. Aqui tem que formatar ele para... Opa! Outline. Para combinar aqui, né? Fazer um right click aqui. O outline eu vou deixar na mesma cor. Agora sim, agora está melhor, já não vê-se. E agora volta aqui de novo, insere essa shape. Insere essa shape. Essa é aquela partinha de baixo do nosso termômetro. Vamos lá ver, ficou? Ficou. Agora vamos mudar também o outline para ele estar... Pomba, pronto. Pronto, está aí nosso termômetro. Bem bonitinho. Está aí 84%, 10 aqui. Subiu. E agora, para finalizar aquele toque especial, você vem para aqui também. Um retângulo novamente. Posso fazer um negócio assim. Assim, são slicks aqui, né? Pelo que você está a ver, já está a funcionar. Vou colocar no fill, vou deixar o outline. Só para deixar do jeito que estava ali, né? Daquela vez que eu tinha... Que nem o gráfico que eu apresentei no início, para você não reclamar. Já estou a fazer ele do mesmo jeito. Você pode agrupar isso tudo. Opa! Cadê esse retângulo? Assim, não vou explorar isso aí, mas você pode agrupar isso aqui para quando você tiver a movimentar e tudo junto. Para você não ficar a sofrer. E assim, essa foi nossa aula. Você que chegou até aqui não jogou o like, já coloca o like. Vou recapitular aqui bem rápido só. Os Sparklines são esses gráficos que a gente usa dentro das células
para fazer análises rápidas. O gráfico de Pisa são gráficos que a gente usa para fazer comparações, antes de você olhar o número, mas quando você bater o olho, você perceber onde é que eu tive mais incidência, onde é que eu tive mais volume. O gráfico de Pisa ele serve para isso, só que o problema é que ele, cada vez que o número de segmentações cresce, ele perde consistência, ou seja, ele fica de um jeito em que fica difícil de você bater o olho e conseguir consumir, conseguir ler a informação. Razão pela qual, quando você tiver mais de 4 segmentações, eu aconselho tecnicamente você usar o gráfico de barra na horizontal. Por que o gráfico de barra na horizontal não é um gráfico de barra na vertical? Porque o gráfico de barra na vertical, ele é usado normalmente quando a linha de tempo ele é pertinente, ele é uma informação pertinente. Se você tem lá total de vendas no ano, você quer olhar mês a mês, você está preocupado naquela organização mês a mês. Então é pertinente você olhar a informação. A linha do tempo ele é uma informação relevante. Então, normalmente, quando é assim, você usa o gráfico de barra na vertical. O gráfico de barra na horizontal você usa quando você não está muito preocupado com a linha de tempo. A linha de tempo não é uma informação relevante. Total de vendas no ano. Aquele fornecedor, o fornecedor te entregou 10 em janeiro, 10 em março. Não me interessa, eu quero saber qual foi o total. Então, não é uma informação relevante da linha do tempo. Razão pela qual nesse tipo de situação a gente usa o gráfico de barra na horizontal. Para quê? Para eu conseguir bater o olho e perceber ali onde é que está a maior concentração do meu volume. Qual foi o fornecedor que mais me entregou, coisas assim. O gráfico de linha, eu uso ele normalmente para... Nós usamos, quando eu digo eu uso ele, estou a dizer ele normalmente usa-se ou é usado quando você, além de querer consumir informação, você também quer analisar algumas tendências. Será que meu total... Será que, assim, minha performance de venda está a aumentar, está a diminuir, está estática, está oblíqua? Como é que isso está? Então, normalmente você usa o gráfico de linhas. E finalizamos aqui com o termômetro, onde a gente brincou basicamente com formatação do gráfico de barra para entregar aqui esse termômetro. Existem outros suplementos, inclusive a gente já fez mal a falar disso. Espero que tenham gostado. Um abraço, até a próxima.